Olá, gente, meus inscritos, meus amigos, que a fé de Deus esteja com todos nós. Hoje é segunda-feira, 27, né? 27 de julho de 2026. E a liturgia diária de hoje é um dos assuntos que eu vou falar. É um assunto relacionado à fé, relacionado a Deus, relacionado à palavra de Deus. E hoje é um dos assuntos que eu estou trazendo aqui, né, para o canal. E é sobre isso que eu quero falar, sobre a leitura, né, de hoje, que é uma das cartas que é uma das cartas da leitura do livro do profeta Jeremias, né, a partir do capítulo 13, que vai dizer o seguinte. No versículo 1 vai dizer o seguinte, versículo 1 até o 11. Isto diz-me o Senhor, vai comprar um cinto de linho e põe-o em torno da cintura, mas o deixes molhar na água. Mas não deixes molhar na água. Comprei o cinto, conforme a ordem do Senhor, e coloquei-o à cintura. E a palavra dirigiu-se a mim pela segunda vez, dizendo: Toma o cinto que compras e tens a cintura, levanta-te e vai a Eufrates. Esconde-me lá na fenda de uma pedra. Fui e o escondi perto do Eufrates, conforme mandará o Senhor. Ora, ao cabo de muitos dias, dize-me, Senhor, levanta-te, vai a Eufrates e retira de lá o cinto que te mandei, esconder. Fui a Eufrates, cavei e retirei o cinto do lugar aonde tinha escondido, mas eis que o cinto tinha apodrecido, tanto que não servia mais para nada. E a palavra do Senhor dirigiu-se a mim, dizendo: Isto diz o Senhor, assim farei apodrecer o grande soberba de Judá e de Jerusalém. A este povo que A este povo perverso que se recusa a ouvir a minha palavra, convive com a maldade no coração e vai atrás de deuses estrangeiros, prestando-lhe um culto, prostrando-se diante deles, será como este cinto que não serve mais para nada. Pois assim como o cinto se une à cintura do homem, assim quis eu que toda a casa de Israel e toda a casa de Judá se unisse a mim, diz o Senhor, para ser meu povo. Honra o meu nome, louvor e glória, mas não ouviram. Assim, palavra do Senhor, graças a Deus. E o salmo do dia de hoje, esse salmo aqui, né? É o salmo responsorial de hoje, né? Ele é cantado na igreja, né? Que é o salmo de número 32, né? Que E a leitura do Salmo responsorial de hoje, né, diz assim, ó. Não é nem Salmo responsorial, é o Salmo, é um responsório, né? Não é nem um Salmo, é um responsório. Diz assim, ó. Esqueceram o Deus que o jurou. Aí vai repetir de novo. Esqueceram o Deus que o jurou. Da rocha que te deu a luz, te aqueceste, do Deus que te gerou. Não te lembraste. Vendo isto, o Senhor os desprezou, aborrecido com os seus filhos e as suas filhas. E disse: Esconderei deles meu rosto, e verei então o fim que eles terão, pois tornaram-se um povo pervertido. São filhos que não têm fidelidade. Com deuses falsos provocam a minha ira, com ídolos vazios me irritam. Vou provocá-lo, por aqueles que nem o povo são, por, através de gente louca e de irritá-lo.
Ao evangelho de hoje, minha galera, o evangelho de hoje, meus queridos e minhas queridas inscritos e inscritas, é o evangelho de Mateus no capítulo 13, versículo 31 a 35, que diz assim: Deus nos gerou pela palavra da verdade, com a primícia de suas criaturas. Isso aqui é o tema central dessa leitura, que realmente é o evangelho de São Mateus, né? Que é o Evangelho de São Mateus, e a partir do versículo diz assim: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Versículo 32. Ela será menor de todas as sementes. Quando cresce, fica maior do que as outras plantas. Torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Versículo 33. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Versículo 34. Tudo isso Jesus falava em parábolas a multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas. Versículo 35. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Proclamação proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a leitura de hoje, gente. A leitura do livro, né? Aqui são a liturgia para essa semana. É um ensinamento que a gente pode tirar desses versículos tudinho. E a explicação dela vai estar na homilia, né? Porque hoje temos a explicação aqui, ó, segunda-feira, 27 de julho de 2026. E a explicação é esse aqui, ó. O reino dos céus é o poder de Deus nas pequenas coisas. O reino dos céus é o agir de Deus na simplicidade. O reino dos céus é como um grão de mostarda. Mateus, no capítulo 13, no versículo 31 e 35. Irmãos e irmãs, hoje damos continuidade ao escutarmos no Evangelho de domingo sobre a parábola do reino dos céus como um tesouro escondido. O reino dos céus é a pedagogia divina na simplicidade. Mas, na afirmação deste dia, é dito que o reino dos céus é como um grão de mostarda, ou seja, Jesus nos diz que o reino começa pequeno. Jesus nos diz que o reino começa pequeno. Então, é típico das coisas de Deus começar pequeno, na singeleza, na simplicidade. Uma imagem simples, quase insignificante. É um grão de mostarda, a força do agir, o silêncio de Deus. O que isso significa para nós nesta linguagem? Esse é o modo como Deus, prioritariamente, isso significa que para nós, nessa liturgia, então é uma pergunta, né? O que isso significa para nós nesta liturgia? Repetindo novamente a pergunta: o que isso significa para nós nessa liturgia? Então a resposta vem o seguinte: ó, esse é o modo como Deus prioritariamente age conosco, não com poder imediato, com impotência imediata, nem com sinais espetaculares, mas no pequeno, na simplicidade, na realidade escondida e até mesmo, irmãos e irmãs, naquilo que parece sem importância aos olhos do mundo. Deus trabalha assim conosco. O reino de Deus começa num gesto simples, numa decisão sigilosa, num ato de fé que ninguém vê. Talvez também seja assim a nossa caminhada
de confessar, nos vinculamos o nosso coração a Deus cotidianamente e muitas vezes isto não passa pelos olhos dos homens. Isto ninguém vê. Então permaneça em Deus, permaneça vinculado a Ele para que o seu coração se converta verdadeiramente. Sobre você desça e permaneça as bênçãos de Deus Pai Todo-Poderoso, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês. É uma leitura, né, que fala de bênção, que fala de proteção divina. Então é isso aí, né? Então é um Deus que fala, é uma liturgia que fala de bênção. A gente tem uma explicação também que é dito numa outra parte da liturgia, né? A gente tem outro comentário que vai falar sobre esse mesmo texto, que não deixa de ser a 27ª, né, semana do tempo comum, que é o mesmo evangelho, que é uma liturgia, e o padre vai dizer o seguinte, ó, São Máximo de Turim, nascido acho que ele morreu ou nasceu no ano 420, então ele viveu no ano 420. Ele é bispo, né, um bispo católico da igreja. Aqui ele vai explicar o texto também, a narrativa. Ele vai dizer o seguinte, ó, lemos no evangelho: se o grão de trigo lançado à terra não morrer, fica só, mas se morrer, dará muito fruto. O Senhor Jesus é o grão de trigo, mas também é o fermento. Ao ouvir ao mundo, o homem, ao vir o mundo, o homem é só o Senhor Jesus deu a todos os homens possibilidade de se tornarem aquilo que ele próprio, quem se une ao fermento de Cristo, torna-se fermento, útil a si mesmo, benéfico para todos. Este homem será salvo e salvará os outros. Antes de se espalhar no monte de farinha, o fermento é moído, esmagado, esfarelado, completamente dissolvido. Mas é então que se une numa única fermentação os inúmeros grãos dispersos de farinha, convertendo o corpo sólido uma substância em si. Suma, faz aquilo que parece não ser mais do que vã dispensação de uma massa útil. Assim também o Senhor Jesus Cristo, fermento do mundo, foi quebrado por muitos sofrimentos, dilacerado. Repetindo novamente a leitura, gente. Ó. Assim também o Senhor Jesus Cristo, fermento do mundo, foi quebrado por muitos sofrimentos, né? Dilacerado e destruído, e a sua seiva, isto é, o seu precioso sangue, foi derramado por nós, para que, ao misturar-se com ele, a humanidade dispersa fosse fortalecida. Nós éramos como farinha das nações, estávamos agora unidos como um fermento, que jazíamos miseravelmente espalhados pelo mundo, dispersos, esmagados, estávamos agora unidos ao corpo de Cristo pelo poder de sua paixão. Então, esse aqui foi uma da explicação de São Máximo de Turim, que viveu no ano 420, bispo, né, da igreja. Na homilia da igreja, que é homilia 111, né, parece que é 511, né, que tem PL, aí tem 57, acho que é o livro, né, uma parte do livro, né, é 511. Então, isso aqui é uma das explicações para a liturgia diária de hoje, que você pode levar, guardar para essa semana, para se iniciar essa semana. Amanhã a gente tem mais leitura aqui, né? Comigo, eu fazendo essa leitura, um pouco às vezes, falando um pouco a leitura, mas é isso aí. Mas eu vou me adaptando mais. Então, ótima segunda-feira para você. Essa fica com essa palavra para a tua vida, com essa mensagem de fé para teu caminhar, para a tua vida, para o teu trabalho, para a tua família e para todos que ouvirem essa mensagem.